Olá pessoal, tudo bem? Então, nós chegamos ao nosso 20º capítulo deste livro, que se chama Libertação. E ele então conta a história de várias libertações, mas a grande libertação é a libertação do Gregório, é a libertação da Margarida, que se libertou daquele rol de obsessores, em verdadeiro processo de obsessão. Ela foi libertada. Não fosse o trabalho da espiritualidade amiga a envolvê-la, a ficar na sua residência, a intuir cada um dos familiares, o seu esposo, a atender cada um daqueles espíritos que aí estavam hipnotizando, que queriam o mal, que queriam que ela então ficasse totalmente acamada, deprimida e não mais se levantasse. Não fosse o trabalho da espiritualidade amiga, especialmente pelo chamado de Matilde. Eles não teriam conseguido êxito na libertação de Margarida, mas a libertação também de Gregório, que era aquele grande espírito que liderava as trevas lá na cidade estranha, lembram? Naquele lugar muito diferente, com seres estranhos, seres que ficavam ali sugando as energias de nós, seres encarnados aqui da Terra, se alimentando dos nossos pensamentos, das nossas ações, das nossas atitudes, muitas vezes atitudes vis, violentas, atitudes totalmente ligadas à maldade, às viciações, a todo tipo de situação. E esses espíritos, então, sugam essas energias de nós, encarnados, que nos permitimos dar vazão a esses desejos. Então, o Gregório estava lá de prontidão para fazer justiça com todos aqueles que aqui na Terra tinham tido condutas reprováveis. Era o grande justiceiro, o juiz, chegou mesmo a transformar uma mulher em loba por conta da sua conduta aqui na Terra. E nós não vamos entrar em detalhes, porque cada capítulo deste livro foi detalhado nesses pequenos resumos que nós fizemos. Mas então, fazendo um pequeno paralelo, lembrando de Saldanha, que era o grande líder ali na residência de Margarida, foi envolvido, não fosse o trabalho da amorosidade, do auxílio do Gúbio. Outro também, hipnotizador de Margarida, Leôncio e seu companheiro também foram envolvidos, foram seduzidos pelo amor, pelo bem, pelas atitudes benéficas que Gúbio, com seu trabalho, com seu exemplo, exercitou na residência de Margarida. É muito interessante ver como o bem sempre vence o mal, independente da situação, mesmo que ela se pareça terrível. Não podemos esquecer que a espiritualidade amiga está sempre ao nosso lado. E nesse capítulo, então, eles estão esperando o quê? A vinda de Gregório, porque Gregório agora estava com poucos seguidores, porque aquele séquito que estava na casa de Margarida tinha sido todos envolvidos, todos tinham sido levados pelo coração, pelas ações do bem. Então ele estava enfurecido e eles estavam então preocupados, porque agora quem viria era Gregório, aquele grande algoz. Então o Gúbio fez uma prece muito sentida, muito profunda e convocou a todos, que todos deveriam orar. Não poderiam permitir pensamento que não fosse do Cristo. Naqueles momentos do Cristo, aquelas passagens onde Jesus em suas parábolas, Jesus orando, Jesus no monte, para que eles não perdessem esse vínculo de pensamento, porque todos iriam auxiliar nesse grande desafio que eles teriam por vir. Saldanha, que era o grande seguidor, que era o grande
comandado de Gregório, estava com medo, aterrorizado. E aí Gúbio fala: Saldanha, em companhia do mestre que abraçamos, só há um lugar para o trabalho. Sadio que é o entendimento das lições de sacrifício e iluminação que nos deixou. Não acredites que um golpe possa desaparecer com outro golpe. Não se cura a ferida aprofundando o sulco na carne em sangue. A cicatriz abençoada surge sempre à custa de enfermagem, remédio ou retificação com ascendentes de amor. Quem pretende o reinado do Cristo, entrega-se a Ele. E assim, todos se entregaram, meio amedrontados, receosos, mas todos iluminando-se naquela oração. E Gúbio, então, ele passou a uma elevada condição mental, porque ele iria novamente oferecer condições para que Matilde se materializasse lá naquele local, porque somente a Matilde poderia realmente conversar com Gregório. Gregório já logo apareceu com dezenas de assalariados, né? Todos aqueles comandados com palavrões que caracterizavam a sua dureza, a violência. Eles apareciam com aquela aparência monstruosa, todos, imaginem todos chegando. Então, o Gúbio, ali firme na oração, o Gregório olha para o Gúbio em evidente situação de vingança e diz: miserável hipnotizador de servos ingênuos, onde se alinham tuas armas para o duelo desta hora? Não contente em prejudicar meus projetos mais íntimos, num problema de ordem pessoal, aliciaste numerosos colaboradores meus em nome de um mestre que não ofereceu aos que o acompanharam senão sarcasmo, martírio e crucificação. E aí começou aquela luta e ele ofendeu, falou que ele era covarde. E começou aquela discussão terrível e todos em oração, todo mundo muito em silêncio. E aí ele fala: não há um Deus misericordioso, e sim uma causa que dirige. Essa causa é inteligência e não sentimento. Encastelei-me assim na força determinativa para não sossobrar. O querer, o mandar e o poder estão em minhas mãos, dizia Gregório. E aí ele foi falando. E de repente, o Gúbio então, ouvindo todos aqueles palavrões, toda aquela situação, ele falou que antes que ele conseguisse então aquele seu intento, ele foi cerceado. Aí, de repente, quando ele estava naquela situação onde ele queria degladiar, aparece uma garganta muito grande, falando, e era a voz de Matilde, uma grande boca grande, falando materializada, utilizando as energias do Gúbio. Então se materializou aquela grande e enorme garganta e fala: Gregório, não enregeles o coração quando o Senhor te chama, por mil modos, ao trabalho renovador. O teu longo período de dureza e secura está terminando. Não intentes contra os abençoados aguilhões do nosso eterno Pai. O espinho fere enquanto o fogo não consome, e a pedra mostra resistência enquanto o fio d'água não desgasta. Para a tua alma, filho meu, findou a noite em que tua razão se eclipsou no mal. A ignorância pode muito, no entanto, é simples nada quando a sabedoria espalha os seus avisos. Não admitas que os monstros da negra magia te alimentem o coração com a felicidade desejável.
E aí então a Margarida começou a falar com o Gregório, mas ele acredita porventura, né? E ele respondia, ela falou, prosseguiu a voz materna, que o amor pode alterar-se no curso do tempo, que o amor pode te esquecer. Supuseste um dia que eu te pudesse esquecer. Ouvidaste a imantação dos nossos destinos? Peregrine minha alma através de 1000 anos e suspirarei sempre pela integração de nossos espíritos, a luz sublime do amor que nos arde nos sentimentos mais profundos pode resplandecer nos princípios infernais, atraindo para o Senhor aqueles que amamos. Ressurge, Gregório. Lembra-te, deixaste morrer no século os projetos de amor que traçamos na Toscana e na Lombardia, distantes. Esquecesse nossos votos ao pé dos altares humildes? Olvidaste as cruzes de pedra que nos ouviam orações? Não prometemos ambos trabalhar em comum pela purificação dos santuários de Deus na terra? Sempre grande e belo no combate à política venal dos homens. Cristalizaste na mente os desvarios do orgulho e da vaidade, adquiridos ao contato de uma coroa petrucível. Afogaste ideias preciosas na corrente do ouro mundano e perdeste a visão dos horizontes divinos. E aí ela vai falando com ele naquele diálogo e ele já fica modificado. Ele não se deixa vencer, mas ele sente os eflúvios daquela magnetização. Não era só a materialização da voz de Matilde, era todo o envolvimento magnético do que aquilo representava para ele na sua vida. Eram argumentos de milênios de anos, travados. Era um amor que foi imantado durante muitos anos. Então aquilo tinha um peso muito grande para o Gregório, mesmo ele sendo aquele espírito que estava envolvido nas trevas. Ela fala, Jesus dispõe de escasso tempo para frequentar basílicas suntuosas, olha que interessante, não obstante respeitáveis, porque da escura senda humana emergem soluços de peregrinos sem luz e sem lar, sem arrimo e sem pão. E aí ela vai falando, como pudesse esquecer por alguns dias da autoridade efêmera na terra, as nossas redentoras visões do Cristo angustiado na cruz. E vai falando, e ele chega em determinado momento, ele, não é verdade, isso tudo que você está, isso é mais um artifício de vocês, que envolveram todo o meu séquito, hipnotizaram a todos, isso é uma mentira, eu não acredito. Eu vim para combater, não para argumentar. Não temos sortilégios, sou um chefe, não posso perder os minutos com palavras tergiversantes. Não admito a presença de minha mãe espiritual de outras eras. Conheço as artimanhas fascinantes e não tenho outra alternativa senão duelar. Vejam que situação. E ele então, com tudo isso, ele ainda não se convenceu. E aí, num momento maravilhoso que o livro descreve, aí você vai ter que ler, começa a surgir uma luz, então aparece perto de Gregório a Matilde. E ele olha, por quem és? Anjo ou demônio? Aparece e combater, aceitas o meu desafio? Aí ela aparece completamente materializada e fala, aceito, com humildade. E ele, tua espada, vê-las-á dentro em breve, falou Matilde. E aí, quando ela então se materializa totalmente, né? E ele viu aquela imagem valorosa, envolvendo dos seus fluidos, em poucos instantes estava Matilde
com aquele olhar, com aquele seu magnetismo, e ele fala: as armas, as armas! Matilde estacou, serena e humilde, embora impotente e bela, com a majestade da rainha coroada ao sol. Decorridos alguns instantes ligeiros, movimentou-se novamente e, alçando a destra radiosa até o coração, caminhou para ele, para perto de Gregório, que estava com a espada em punho, em riste, afirmando em voz doce e terna: eu não tenho outra espada, senão a do amor com que sempre te amei. E aí, meus irmãos, o nosso Gregório não conseguiu vencer todo esse sentimento. Ele viu aquela beleza tão suave, ele, claro, caiu. Minha mãe, Matilde enlaçou e exclamou: meu filho, meu filho. Deus te abençoe, quero-te mais que nunca. Verificava-se ali, naquele abraço, espantoso choque entre a luz e a treva não resistiu. Gregório, como que abalado nos refolhos do ser, regressará à fragilidade infantil, em pleno desmaio de forças que sustentava. Matilde, vitoriosa, agradeceu em palavras que nos faziam vibrar as fibras mais recônditas da alma. E ela confiou então o seu filho a Gúbio, porque ele iria ser atendido, envolvido, enfim. E aí o livro termina falando que o bem sempre vence o mal. O instrutor abraçou-me e, retendo-me junto ao coração, falou bondoso. Falou para o André: Jesus te recompense, filho meu, pelo papel que desempenhaste nessa jornada de libertação. Que Jesus nos abençoe. Uma bela lição, um belo livro.